Foi rápido, assim, eu fiz o curso em 4 anos, mas eu levo assim, o curso para onde eu vou. Depois eu fiz o mestrado no Paraná, saúde coletiva também, e agora eu faço doutorado na Federal de Pernambuco, porque eu trabalhei lá nos últimos 2 anos, trabalhando com gestão do trabalho e educação da saúde, mais voltado na área de dimensionamento, assim, da força de trabalho. E essas pesquisas que eu trouxe hoje, uma sobre a política de saúde da pessoa com deficiência e a outra sobre a análise da ficha de notificação de violência, são pesquisas que, essa da política foi em 2015, 2016 que comecei, então ela pode já estar com alguma defasagem aí histórica, mas assim, algumas coisas eu já trouxe novas, e a análise da ficha de notificação de violência foi em 2018 a 20 que eu fiz a pesquisa. Então, são pesquisas que agora eu já saí um pouquinho dessas 2 áreas. Minha pesquisa atual é sobre gestão do trabalho, mas ao mesmo tempo foram a política de atenção à saúde da pessoa com deficiência, que eu escolhi apresentar primeiro. Eu fiquei 2 anos como estagiária na política, né? Então, nesses 2 anos a gente construiu um plano municipal de atenção à saúde da pessoa com deficiência em Porto Alegre. E aí o meu trabalho ele foi muito de analisar como essa política foi sendo construída não só naquele momento, mas o que já veio antes, né? Quais atores que mobilizaram esse processo, o contexto em que ela foi sendo implementada e que ela pôde ser aprovada, que também demorou bastante tempo. Assim, eu escutei, né, nas entrevistas, lá no próprio espaço, que há 14 anos ela já era discutida e não tinha sido ainda aprovada. Então, foi muito importante participar desse processo. E aí era aquela discussão no começo, quando a gente começou a discutir o processo de análise, né? O que era bom estar ou não estar dentro, né, daquele espaço. Mas foi importante porque até para quem estava construindo foi um momento de aprendizagem mútua, assim, né? Eu para fazer a pesquisa e a pesquisa para contribuir com o trabalho que a gente estava desenvolvendo. Então, claro que a gente tem que explicar isso, né, quando é uma pesquisa mais científica, que a gente tem que colocar os viés, enfim, mas foi bem importante, assim, trazer esse olhar, né. Mas, basicamente, assim, para começar, os conceitos da elaboração das políticas, eles precisam se conectar com o contexto em que a política se insere. Nesse caso, né, no Brasil, é reconhecido como direito à saúde, né, que todas as pessoas têm o direito, e fruto da luta do movimento da reforma sanitária e redemocratização. E nesse contexto, a saúde é compreendida de maneira ampliada e não apenas como assistência médico-sanitária. Vocês vão ver que eu vou apresentar que em momentos distintos não era bem assim, ela já foi muito mais fragmentada e ainda em alguma medida, né, por não estar implementada na sua totalidade, né, ela ainda apresenta algumas visões fragmentadas, como se as pessoas com deficiência só utilizassem serviços especializados, só precisassem, né, de uma órtese, de uma prótese, mas às vezes não conseguindo visualizar a pessoa como um todo, né. Inclusive essa imagenzinha aqui foi uma discussão que estava ocorrendo nessa época, né, perto ali da exposição da deficiência, de olhar a pessoa no centro. Então, é isso aqui que representa. Então, até essa questão estética da política importa. E aqui já falei um pouco sobre a questão da saúde ser visualizada como um processo em construção, né, e influenciada pelo meio no qual o sujeito humano convive pelas leis políticas, econômicas e sociais, né. E aí é isso, o significado que a gente vai dar para, por exemplo, olhar para a pessoa como um todo vai depender dos interesses e das forças sociais que vão estar atuando naquele momento. E esses conceitos aqui são da análise de políticas públicas. Se a gente for olhar para as referências que falam de análise de políticas públicas, esses conceitos aqui de interesse, de força, né, de contexto, esses conceitos permeiam a análise de políticas públicas. E aqui já coloquei, então, a pessoa com deficiência, né, a pessoa no centro, ainda, né, considerado um motivo de disputa entre os autores envolvidos, que se posicionam
de acordo com as demandas e necessidades distintas. Foi engraçado que eu estava saindo do trabalho conversando com uma colega que por acaso descobri que ela foi presidente do Cerebral. Então, e ela estava falando, mudou, né, porque no começo era muito difícil de implementar um serviço de reabilitação, porque a carga horária era muito alta, era difícil de contratar, enfim, e foram tendo mudanças, né, que ainda, claro, o financiamento das políticas ainda não acompanha as necessidades, né, mas foi melhorando, assim, né, ao longo do tempo, e agora, em outubro do último ano, de 2023, saiu uma portaria com novos valores para os centros de reabilitação, né, inclusive o CER2, que é o Centro Especializado em Reabilitação, em pelo menos dois tipos diferentes, né, física, intelectual e auditiva, né, ele aumentou, está com 189 mil financiamento mensal. Então, é uma notícia que eu tive agora, vim para cá, e é isso, assim, é disso que a gente fala, que é uma disputa que está sempre, não só, são de conceitos, são de economia, são de várias formas, né, de lidar com a política. Acho que isso aqui, eu falei um pouco, é muito grande para mim, pesquisou bastante tempo sobre isso, é difícil de tirar coisas da apresentação, então vou pular algumas coisas. Essa convenção aqui sobre os direitos das pessoas com deficiência e literatura de cordel foi algo que eu participei na época que a gente estava construindo o plano, teve um evento, inclusive, na época, que todo o estatuto, enfim, os direitos foram contados em literatura de cordel. E aí, assim, o significado que se dá, né, para as políticas, quando a gente olha para elas com a cara, assim, do lugar que a gente está, ou enfim, por exemplo, no Brasil, né, até de misturar essas questões. Então, aí aqui, ó, já na capa registrada, vejam só que coisa boa, nos garante identidade para mim uma coroa. Que aprenda, mestre e doutor, que não sou um exportador, finalmente eu sou pessoa. Né? Então, essas mudanças de olhar para a política, elas vêm muito da participação social. Então, quando a gente foi pesquisar, a gente foi ver quais foram os primeiros movimentos que se teve de forma mais institucional, e vem muito daquelas instituições como de pais, de sociedade civil, como a PAI, a Kinder, e aqui em Porto Alegre, ocupar os espaços, né, do grupo condutor da política, né, de lugares, a gente tem secretarias de acessibilidade e inclusão, né, naquela época a gente, né, eu vi, agora não sei como é que está exatamente a composição. E aí aqui os conceitos que eu já coloquei, mas um conceito mais ampliado, com base em um fundamento mais biopsicossocial, né. Inclusive, esse conceito aqui já está mais desenvolvido até agora, quando a gente vai olhar as novas portarias, já se fala de capacitismo, né, já se fala de desenho universal, né, que as coisas não precisam ser adaptadas, elas devem ser acessíveis para todas as pessoas, né, os desenhos das coisas. Então, inclusive, esses conceitos foram se desdobrando, né, e trazendo novos. E o lema, né, da política dos grupos é nada sobre nós sem nós. Então esse é um lema que a gente escutava muito quando a gente levava, por exemplo, plano para discussão no Conselho Municipal de Saúde. Existia uma comissão na época, né, que participavam pessoas com deficiência, pessoas das áreas técnicas, e nessa comissão eu lembro que era um lugar de muita disputa do que ia entrar, de como que ia ser desenhada a rede, né, de como seriam os fluxos, a questão da rede de atenção psicossocial era uma grande disputa na época, porque ainda não se falava tanto em transtorno do espectro do autismo, mas estava começando a se falar da linha de cuidado. Então, foi tudo muito construído naquele momento, numa ebulição de coisas. Então, as áreas elas precisavam ficar reunindo, voltando. Então, para a gente que queria garantir que o plano estivesse validado, era difícil ao mesmo tempo, porque era importante ter o documento, né, que validasse as metas, enfim.
mas, ao mesmo tempo, se a gente não construísse dessa forma, ele não ia ter validade, porque as pessoas não estariam participando daquilo e não estariam vendo aquilo como algo, né, que é relevante, que foi construído junto com as pessoas a quem interessa. E aí é isso, a gente estudou naquela época as políticas anteriores, né? Então, aquilo que eu falei antes de políticas mais por caixinhas, assim, então, concessão de órteses e próteses era uma portaria. As redes estaduais de assistência eram por tipo de deficiência, né? Não tinham centros de reabilitação com mais de um tipo, então... e aí aqui em 2002 tem a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, mas ainda bastante incipiente, muito voltada para essas formas mais fragmentadas. Né? E aí é isso, focados na deficiência, não na pessoa e na atenção em rede, e o empobrecimento do conceito de cuidado integral, porque na política pouco se falava da rede como um todo. Então, como se as pessoas com deficiência não tivessem gripe, não fossem para a unidade de saúde, para buscar outras coisas, né? Então, e aí para olhar para isso, as pessoas, por exemplo, que precisam acessar uma unidade de saúde, ela precisa ser uma unidade de saúde acessível, ela precisa ser uma unidade de saúde que as pessoas consigam receber a pessoa, né? E aí foi feita a Convenção sobre os Direitos, aquela que eu falei antes do Cordel, é essa convenção que fala, o Cordel, né? O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Plano Viver Sem Limite, foi de 2011. Então, um plano com bastante ministérios participando, né? E aí começa a ter um pouco mais de investimento nessas áreas de educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde. Tanto que os GTs, inclusive os grupos condutores das políticas, depois eu vou mostrar como era de Porto Alegre, ele nunca era só saúde. Ele sempre tinha educação, assistência social, né, a FAS, que eu lembro, as MACIs. Então nunca era uma secretaria sozinha que estava discutindo. Né? E a rede de cuidados da pessoa com deficiência, que é muito parecida com a que tem hoje ainda, mas ela foi atualizada agora em 2023, em outubro. Mas assim, a composição da rede manteve, mas o que foi incluído foram novos conceitos, a mudança, né, em alguns requisitos para habilitação, os valores, enfim. E aí foram duas portarias. A criação, a articulação e ampliação de diversificação de serviços e a outra portaria com os incentivos financeiros. E aí ela vai abranger todas os componentes da rede. Então aqui, atenção especializada em reabilitação auditiva, física e intelectual, então os centros especializados em reabilitação, estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um serviço de reabilitação, porque ainda tinham muitos que não iam conseguir sair dessa modalidade para essa, era importante que se mantesse eles na rede, né? Oficinas ortopédicas e centros de especialidades odontológicas. Mas também a rede vai colocar os outros níveis, diferente da política lá de 2002, com a atenção básica, né, os núcleos de apoio à saúde da família, que agora deixaram de ser credenciados, né, a partir de 2020, as unidades básicas de saúde, atenção odontológica, e aí os leitos, né, hospitalares, de emergência, todos eles entram na política, mas claro, a discussão ainda é muito voltada para essa parte aqui, né? Mas assim, já tem um outro olhar para a política, né? E aí é isso, o conceito de integralidade, ele vai colocar então a questão do plano individual, né? Onde se constrói a integralidade no ato da atenção individual, e no plano sistêmico, onde se garante a integridade das ações na rede, né? E aí, vista sob a ótica da micropolítica, ela revela atos sincronizados dos trabalhadores em relação entre si e com o usuário, configurando nesse cenário uma micro-rede de autopotência para o cuidado. Então, também trabalhar não só a questão, né, estrutural da política, mas a questão de uma mudança de práticas, que também foi, né, induzida por essas políticas. E aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, então a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai trabalhar cada vez mais com os direitos essenciais, né, das pessoas, então vida,
habilitação, saúde, educação, trabalho, moradia, né? Participação na vida pública e política. E aqui a gente fez na época uma linha do tempo dos 10 anos até 2017, que foi que a gente, nesse período aqui entre 2016 e 2017, a gente aprovou o plano municipal. Né? Mas aí, um pouco do que eu já falei, assim, só para mostrar assim, como tem lacunas nesses momentos, né? A gente foi buscar o que vinha acontecendo nesse período, e alguns períodos assim, parece que tem políticas não tão voltadas para a saúde, algumas lacunas nos períodos, né? Então, por exemplo, lá em 2002 só foi ter aprovação e uma reformulação da política nacional em 2012, né? Depois do... Deixa eu ver, aqui eu não botei. Mas ali em 2012 que tem as portarias que eu mostrei antes, né? Ah, tá aqui. Então, é uma lacuna de 10 anos para atualizar as políticas voltadas para a saúde no nível nacional. Então, né, é algo que impacta muito, né, no contexto municipal e no contexto estadual. Né? E aí, aqui em Porto Alegre, né, como foi né, esse contexto. Então, o plano ele foi aprovado em contado em 2016 e a vigência era até 2021. E outra coisa que a gente vai sabendo pelas colegas, assim, né, que a gente foi ao longo do tempo. Um tempo atrás, a pessoa que era coordenadora da política na época me ligou e disse: "Ah, Luísa, eu fiquei tão feliz se a gente não tivesse aprovado aquele plano lá em 2016, quando chegou em 2020 para colocar o plano, não teriam entrado tantas metas como entraram no caso do plano." A gente aprovou 45 metas e o Conselho foi lá e cobrou, né? Esse plano foi aprovado, então queremos ver as metas de novo nos planos municipais gerais, né? Então, as pessoas lembram, né, disso, né, falam com a gente. E a importância, às vezes, por isso que a gente tinha essa angústia também na época de, mesmo que querendo incluir tudo e todos e sabendo que o plano tinha limites, né, limitações, assim, mas de querer aprovar algo que pudesse, pelo menos, avançar em algumas frentes, né. E aí é isso, o plano ele vai apresentar os objetivos, os indicadores, a rede de serviço, a análise situacional, os eixos e diretrizes e metas do plano. Inclusive hoje na política nacional já se coloca que é muito importante a análise situacional, né? Já se coloca no início da portaria, porque a gente tem pouquíssimos dados sobre pessoas com deficiência. Dados que é possível usar para pensar essas políticas. Na época a gente tinha o censo de 2010 para usar, e pouquíssimos outros dados. Tinha um observatório POA, Observa POA, que a gente tinha alguns dados lá, então poucas coisas que a gente pode realmente mensurar, né? Dados públicos, em bancos públicos, né? E o que a gente sabia, né, naquele momento é que 336 mil pessoas com pelo menos uma das deficiências viviam em Porto Alegre, né? Então 23% da população residente. E aí aqui inclui física, visual, auditiva, né, qualquer tipo de deficiência, intelectual, enfim. E em 2000 o percentual era de 14,3%. Claro que aqui tem uma questão da qualificação, né, do registro do dado, mas também é uma questão que assim, chama muita atenção, né? É preciso olhar, é um dado muito alto, um percentual muito alto para o pouco que se tinha de políticas e serviços trabalhando sobre isso. E a cobertura populacional de atenção primária na época era de 71%, porém apenas 50% com estratégia de saúde da família. Claro que agora essa forma de calcular muda, né, porque desde a mudança da PNAD em 2017 as formas de calcular taxa de cobertura mudam, mas acho que isso é uma discussão em outro momento. E 31% da população coberta por agente comunitário de saúde. Não sei como é que isso aqui agora acontece, porque mudou muito, né, a forma, a alocação dos agentes comunitários e a atuação também, né. Mas aqui eu vou passar bem rápido, porque são vários slides, só para mostrar um pouquinho do que a gente tinha de dado para trabalhar. Aqui, pessoas com grande dificuldade
dificuldade permanente para caminhar ou subir degraus. Era esse o tipo de dado que a gente tinha do IBGE. E aí, com grande dificuldade era 2%, com alguma dificuldade 4,9%. Pessoas com dificuldade permanente de ouvir, então alguma dificuldade 4,5%, grande dificuldade 1% e não consegue ouvir 0,2%. Então, ainda, mesmo que pareça pouco, são dados, se a gente for botar no número de pessoas de 336, né, não, de 1,5 milhão, mais ou menos, que era o que tínhamos de população na época, são bastantes. Dificuldade permanente de enxergar, que é a maior, então é assim que era medido, né? Alguma dificuldade, grande dificuldade. Né? E aqui se tem até hoje essa discussão da questão dos óculos pelo SUS, que é algo que não se tem uma implementação disso, né? E as pessoas procuram isso. Tem algumas políticas isoladas assim, da assistência social em alguns momentos, mas que, por exemplo, pessoas com baixa visão mesmo têm muita dificuldade de conseguir, né, esse tratamento. Deficiência intelectual, mental, então aqui era a questão da escolaridade, né, poucas pessoas, né, por exemplo, 69% das pessoas sem instrução fundamental incompleta. Então, a inserção na educação, né, era muito complicada e a manutenção, a permanência também, né? E aí o plano, né, eu vou falar um pouquinho dos eixos, tem o eixo de qualidade de vida, então aqui os ambientes de saúde com acessibilidade, a gente fez 5 metas na época, dentre elas era mapear todas as unidades de saúde nas necessidades de construção de acessibilidade. A gente levou uma equipe de engenheiro, de arquiteto, para fazer esse mapeamento, e aí a partir disso a ideia era criar novas metas. Então, agora mapeou, então depois construção, fazer, né? Então o plano ele era gradativo. A questão da prevenção de deficiências, então aqui muitos trabalhos para pensar o pré-natal, para prevenir, né? Porque várias deficiências podem ser prevenidas com a atuação no tempo correto, enfim. Estimulação precoce, que na verdade tinha uma discussão até que não é, que a nomenclatura de estimulação precoce poderia ser estimulação no tempo adequado, né? Não necessariamente precoce. Enfim, então várias ações aqui, tinham 8 metas aqui mais voltadas para a questão de promoção e prevenção da saúde. Implantar as linhas de cuidado de atenção à pessoa com deficiência, a fim de efetivar a integralidade da assistência à saúde em todos os pontos da rede, né? Então, nesse caso aqui, a gente mapeou todos os serviços, unidade de saúde, CAPS, CELS, centros, né, de especialidade em odontologia, as unidades com saúde bucal, sem saúde bucal, então, para conseguir construir essa linha de cuidado integral. A questão da informação e comunicação, então a elaboração de materiais, né, inclusive com acessibilidade para poder fazer, né, uma ação mais de comunicação. Essa parte aqui foi bem complicada assim, de pensar, porque esbarra muito assim, tanto na composição das equipes, que tem poucas pessoas com conhecimento, né, e às vezes e também na falta de investimento, porque como era uma política com pouco investimento, não se tinha por exemplo, era difícil de contratar uma empresa que produzisse um material, né? Até hoje, às vezes é difícil, as campanhas agora que tem Libras, enfim, são mais recentes, né? Que a gente consegue ver que é obrigatório ter intérprete de Libras nas campanhas, né? Materiais em braille, então a ideia era colocar isso, mas eu lembro que foi bastante disputa assim, em cima disso. A questão da educação permanente, então, incluir a educação permanente dos trabalhadores no SUS com temas ligados à atenção integral da pessoa com deficiência. Então, aqui as metas, né, na questão da acessibilidade atitudinal, então das pessoas conhecerem as necessidades das pessoas com deficiência e saberem os fluxos, saberem orientar, saberem acolher essas demandas, né? E aqui
Então, a diretriz era instituir a rede de cuidados da pessoa com deficiência de acordo com a portaria 793 de 2012 do Ministério da Saúde, tinham 9 metas. Então, aqui construir, né, habilitar novos centros de reabilitação, ter os serviços necessários para poder incluir tudo o que estava previsto nessas portarias. E a regulação e monitoramento e avaliação, então, aperfeiçoar os sistemas de informação, regulação e construção de indicadores e parâmetros específicos para essa área da saúde da pessoa com deficiência e ampliar as informações e comunicação. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem pouco banco, pouco dado, muita dificuldade de trabalhar para saber, fazer uma análise situacional bem feita, assim, né, que produza evidências, assim, e também naquela época muita coisa mudou enquanto eu estava na saúde, assim, que a gente pôde acompanhar, por exemplo, a mudança do sistema Agos para o sistema Gercom, acho que algumas pessoas que trabalham na saúde vão se lembrar. A regulação era muito diferente do que é hoje, assim, hoje, claro, os sistemas, eles ajudam muito a ter um pouco mais de transparência nessa regulação, conseguir colocar, lá, né, tem espaço para colocar o quadro clínico, conseguir fazer a priorização dos casos, então, e ampliar o acesso à regulação, porque, por exemplo, tinha municípios que faziam a regulação por tabela, tinha município que fazia regulação por sistema, por e-mail, por vários tipos, né, às vezes até por malote de papelzinho que mandava para o lugar. Então, esses sistemas de informação, eles foram importantes também para olhar para essas filas, olhar para essas demandas e poder quantificar melhor e deixar mais transparente também isso. Claro que ainda sim tem problemas nos sistemas, né? Mas acho que essas mudanças foram acontecendo e a gente pode acompanhar um pouco disso. A diretriz de promover a articulação interinstitucional e intersetorial como promotor de novas formas de pensar e agir. Aqui era muito a questão de envolver a universidade, de envolver, né, a saúde, as escolas, né, a própria FASC, né, de fazer ações mais intersetoriais com essas áreas. E aí a gente conclui o plano ao final de 2015 e as diretrizes e metas foram apresentadas à comissão em 21 de dezembro de 2015. Depois disso, foi apresentado ao gestor da secretaria em dezembro e validado e enviado ao Conselho Municipal no dia 28 de dezembro. Mas a aprovação do plano em plenário acontece só em agosto de 2016. Por quê? Porque esse foi o momento desses atores aqui olharem o plano e darem suas sugestões. Então, essa foi o caminho que a gente mais... o plano mudou bastante nesse tempo, assim. Claro, a parte de análise estacional, de levantamento de dados, isso não tinha muito o que mudar, mas a questão de incluir meta, tira meta, muda, qual é o conceito que a gente vai usar, né? Então, isso foi bem interessante de participar. E esses eram os atores envolvidos na época, né? A Comissão de Saúde da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal, o grupo condutor, que é aquilo que eu falei que ele era bem diverso, né? Tinha a assessoria de planejamento, a GRSS, agora eu usei sigla e não lembro da sigla. Mas a área técnica de saúde mental, o Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, a FASC, né, que é a Fundação de Assistência Social, a SMACIS, que era a Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão, a Universidade, o CREFITO e o CREFON, e a área técnica de saúde da pessoa com deficiência, que era uma estagiária e uma servidora. E aí é isso, a gente, já na parte de consideração, a gente foi pensando um pouco sobre essa questão do tempo que levou para a aprovação, né? Claro, ali eu apresentei uns meses do final, mas o tempo é muito antes disso, né? A construção que teve já anterior, quando a gente chegou lá, tinham várias versões nas pastas da rede, assim. Plano de 2012, plano de 2014, plano de várias versões que não andaram, que alguma coisa aconteceu no caminho, ou porque também não tinha uma pessoa, não tinha uma área técnica, alguém para tocar aquilo, e era muito difícil quando é assim, né? Não ter alguém que vá olhar para isso e levar adiante. Então, a questão, a gente até na época
fez uma crítica assim, será que é o democratismo da política pública ou será que isso foi importante porque precisava ser assim para poder ter a validade que seria necessário, né? Porque até vários autores, né, que pesquisam políticas públicas vão pensar por esse tempo aqui da implantação, né? Até na análise de políticas públicas a gente tem as modalidades de implementação, que é bottom-up, quando é mais de cima para baixo, de baixo para cima, quando é integrado. Então, eu não entrei muito nessa parte, sim, mas a gente pensou, olhou muito para o que os atores estavam falando, quais eram os interesses deles. Então a gente tentou elucidar mais isso do que fazer uma análise de como é que foi essa costura. Mas então, muito do que se falava, por exemplo, um dos entrevistados que era do conselho, falou disso que eu estava citando, que não tinha uma pessoa responsável antes na área técnica. Então tudo que se construía ficava, e aí alguém ficava para o próximo que viria. Então, até ter alguém que realmente ficou lá para tocar. E aí, o Conselho Municipal ele teve um papel fundamental na constituição de uma pessoa com um olhar específico. Então, é o Conselho que pressiona a gestão a ter alguém para ficar lá naquela política, né? Então, acho que esses olhares, assim, de quem é que pressiona quem, de quem é que vai estar atuando naquele momento, é bem interessante. Então, aí, da gestão, a primeira coisa foi rever o plano, porque tinha um plano, que era aquele plano que ficava lá no pastinho da rede, que não caminhava, foi rever o que era esse plano, antes dessa política ser criada. Então, de uma certa maneira, foi apontada e tinha uma meta dentro do plano que foi feita só por uma área. Então, foi uma área que pensou uma meta, porque é aquilo, às vezes tem um tema que está rolando, assim, por exemplo, se falava muito disso no conselho, se falava disso nacionalmente, mas dentro da secretaria não tinha uma área técnica que estivesse elaborando uma política sobre isso. Daí veio uma área que não era a área técnica da política, coloca uma meta e depois aquela meta era muito difícil de executar. Então, a primeira coisa que foi feita quando se criou a área técnica foi rever essa meta para colocar uma meta mais gradativa. Primeiro a gente vai fazer análise, depois a gente vai fazer o mapeamento, enfim. E aí as conclusões, assim, da questão da política, né, isso até em documentos nacionais a gente encontra, que a rede de serviços é incompleta e não contempla todos os tipos de eficiência nem toda a demanda dos usuários. A instituição de legislação sobre o político não repercute necessariamente na garantia concreta, né, dos direitos, e os documentos como o Estatuto e a Política Nacional legislam sobre questões como a acessibilidade aos serviços, porém fatores econômicos e práticos limitam a efetivação. E em relação à priorização de algumas pautas, como a necessidade de serviços de realização para as pessoas com deficiência intelectual levada à CIB, aguardava-se em um prazo determinado o incentivo ministerial para a execução dos projetos. Então, aquilo que a gente falou de lapsos, às vezes, de tempo, né? Às vezes algo ficava muito tempo em avaliação e ia para essas comissões de deliberação e demorava muito, porque o incentivo ainda não era muito concreto, não era muito implementado, não era tão como é às vezes de repasse mensal, né? Não eram serviços que tinham que ser implantados, que tinham que ser criados, que tinham que ser habilitados e que para serem habilitados tinham que estar dentro de uma norma, então, e que vinham de um histórico às vezes que era voltado para de outra forma de atenção, né? Serviços individualizados, serviços constituídos de um outro momento, né? A questão da pandemia, isso aqui não estava lá no trabalho original, mas eu achei que foi legal trazer um pouco. O contexto da pandemia vai ressaltar a invisibilidade de alguns grupos, né, a partir de desigualdades e condições de estrutura de vida. Então, por exemplo, as pessoas com deficiência não têm as mesmas condições para se proteger do coronavírus, né? As orientações como isolamento social, lavagem correta das mãos, elas devem ser pensadas a partir das especificidades e de como se estabelecem essa relação de cuidado, né, de forma individual ou assistida,
como também a partir da interação entre seus familiares e profissionais de saúde. Então, essa questão do isolamento para as pessoas com deficiência e das diferentes deficiências impactou muito na vida das pessoas, porque como vai manter uma terapia de reabilitação sem poder conviver com as pessoas, né? Como tu vai se cuidar sem ter alguém, às vezes, assistindo, né? Daí, por exemplo, pessoas com deficiência visual da unidade de terapia intensiva. Porque, por exemplo, uma das coisas da UTI tem que ter um relógio, tem que saber se é dia, se é noite. E aí as pessoas com deficiência visual vão ter essas experiências de outras formas. O tempo, se é dia, se é noite, é uma outra relação, né, para saber sobre como está o contexto do dia, por exemplo. Como fazer uma anamnese de um paciente surdo se os profissionais de saúde não sabem Libras. Então, isso é algo... Porque a Covid no começo não tinha teste quando começou, né? As pessoas faziam uma anamnese muito baseada na conversa, nos sinais, nos sintomas. Como garantir a presença do cuidador, né, nas instituições de saúde em tempos de pandemia, quando não podiam ter os acompanhantes. Então, essas eram discussões que não se falou muito, né? Pouco se viu sobre isso, né? E aí, só para colocar que é uma pesquisa inacabada, assim, né? Inacabada não, mas que pode ser continuada, porque hoje existem outros atores falando sobre isso, já existem outras políticas sobre esse tema, né? E aí a gente, para poder analisar uma política pública e entender o desenvolvimento, é importante saber esses atores, as estratégias, os interesses, as instituições, os processos e fatores externos, que são variáveis que vão permitir a gente entender por que as coisas entram na agenda pública, né? Por que a gente está... Quais são as seleções de alternativa que se tomam em cada momento, né? E eu acho que o mais importante é ver também como a sociedade se coloca nesses espaços. Assim, né? Acho que as pesquisas sobre participação, o Fred, né, tem bastante experiência sobre isso, e como é que esses espaços também são constituídos. Porque eu lembro que lá, que na época da comissão, assim, era um espaço diverso, mas ainda um pouco diverso. Era um espaço que, às vezes, a discussão não era muito adaptada ao contexto das pessoas, assim, para a gente poder discutir realmente o que elas precisam, assim, né? E, assim, as pessoas que realmente estão lá, a maioria eram pessoas que já tinham uma trajetória no serviço de saúde, que já tinham, né, participado de algum outro espaço.